Paz a todos, nós começamos agora mais um culto de ensino aqui na sede. Nós estamos trabalhando o tema das 10 pragas no Egito, ou do Egito, conforme a sua tradução aí. E estamos hoje vamos falar hoje da terceira praga. Falamos da primeira, que é a praga das águas do rio Nilo e todas as águas do Egito transformadas em sangue. Então Deus confronta aquela divindade egípcia, e mostra que Ele é o Senhor de toda aquela terra, Ele quem provê todas as coisas. A segunda praga são a praga das rãs, que era um deus para eles, Deus da fertilidade, dado a quantidade de ovos que botava e como se reproduzia. E de repente Deus então fala: vocês acham que isso aí é o Deus da reprodução? É Ele que dá fertilidade para suas terras, para o seu gado, para os seus filhos, para a sua gente? Eu vou mostrar que vocês vão se enrolar com essa praga aí. E aí ela cresce tanto, Ela que é a deusa da fertilidade, a rã acaba tornando-se um problema para eles, porque cresceu demais e tomou todo o Egito e depois morreu e fedeu ali, no Egito inteiro, e o que era um deus se tornou um problema. E mesmo assim, os magos do Egito tentaram imitar o que Moisés faz com as águas do Nilo, tornando algumas águas ali em sangue. Eles imitam também a praga das rãs, trazendo mais rãs ainda, mas na hora de tirar elas, de confrontar, de tirar aquelas rãs do Egito, precisou Moisés clamar, porque os magos ali não tiveram poder para destruir aquilo, não é? E agora então, mesmo assim, o faraó não se dobra à vontade de Deus, não deixa o povo de Deus ir, Ele até faz um acordo com Moisés: olha, tira as rãs até amanhã, que quando todas as rãs voltarem para o Nilo e a gente estiver livre disso, eu deixo o povo embora. E quando as rãs morreram, ele falou: agora as rãs já morreram mesmo, não vou deixar o povo sair coisa nenhuma. Ele mentiu ali, a sua palavra não valeu nada, E agora então há um novo confronto de Deus a esse rei que escravizava e trazia muitos problemas para o povo de Israel, dando pouca comida e muito trabalho para eles, escravizando, matando seus filhos, sendo violento com eles. E o povo clama por uma libertação, e Deus então traz Moisés como um libertador. Vamos ler o texto agora de Êxodo capítulo 8, do versículo 16 até o 19, esse é um texto pequeno, que fala dessa terceira praga que Deus manda sobre o Egito, mostrando a sua divindade e o seu poder ali. Versículo 16: Disse mais o Senhor a Moisés: diga a Arão, estenda o teu cajado e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim. E Arão estendeu a sua mão com o seu cajado e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó da terra se tornou em piolho, e em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos, para produzir piolhos, mas não conseguiram. E havia piolhos nos homens e nos animais. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração do Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então agora os homens e os animais estão infestados de piolho, e Ramsés II se teve que lidar com mais essa praga na sua terra, e mesmo assim se tornou de maneira irredutível, Então, o faraó não estava disposto a libertar mesmo o povo hebreu, como a gente vê aqui, Então Deus preparou aí essa terceira praga das 10 que ele envia, e segundo a Bíblia, essa terceira praga foi a infestação de piolhos. A palavra piolho é piolho mesmo, É o piolho como a gente conhece, nos homens e nos animais. Um problema bem complicado para qualquer situação. Qualquer um que teve piolho, todo mundo da minha época teve piolho. Eu não sei por que as pessoas não têm mais piolho, mas todo mundo da minha época teve piolho, E é uma coisa complicada, bem
bem torturante, né? E naquela época havia menos tratamentos do que há hoje, né? Hoje tem Quell, né? Mas naquele tempo não tinha Quell, não tinha aquele pentinho que tirava, né? Era uma coisa até interessante, né? O remédio já vinha com um pente de brinde, né? Amarrado no Quell, né? No remédio. Então tinha o remédio e tinha um pentinho para pentear a cabeça da criança piolenta ali, né? Então você podia colecionar, tinha pente de tudo quanto é cor e você podia colecionar quantos piolhos você pegou na semana, no mês, no ano, e quantos Quell teve que comprar sua mãe e quantos pentinhos daquele diferente você ganhou, quantas cores diferentes você tinha daqueles pentinhos, né? Mas naquela época não tinha, na época do faraó não tinha, né? Então, a explicação científica que alguns biólogos querem dar é que a situação do rio Nilo favoreceu a proliferação desse parasita e provocou muita coceira, já que o povo não tinha como tomar banho, né, porque o rio estava apodrecido, tinha a rampa todo lado apodrecendo também, e aí então aquilo... Com menos banho, proliferou-se mais o piolho. Mas não é isso que diz a Bíblia, né? Isso o biólogo tenta explicar, né, essas coisas da Bíblia. Primeiro, as pessoas não acreditam na Bíblia, né? Depois, quando leem, querem tentar explicar à luz do conhecimento deles e da biologia. Mas o que o texto diz é que foi num tempo depois, né? E foi assim que aconteceu. Deus mandou o Arão, que era o sumo sacerdote ali, né, o prenúncio do sumo sacerdote ali, bater com o seu cajado na terra e toda aquela poeira, né? Você imagina quanta poeira tem no Egito, né? Se tem poeira em São Paulo, você imagina no Egito, né? Quanta poeira tem no Egito? E toda a poeira se tornou em piolho e a coisa ali pegou fogo, né? Então, e não era novidade, né? Os egípcios, eles conheciam o piolho muito bem, era uma praga comum entre eles. E você vai ver de maneira muito clara que num calor assodado que tinha no Egito, muitos egípcios raspavam a cabeça, né? Era o único remédio para piolho, era esse. Então, muitos egípcios já tinham a cabeça raspada por essa praga, era coisa conhecida por eles, né? Os egípcios daquela época conheciam muito bem. Então, agora... tudo está contaminado e os animais também estão contaminados com piolho, e aí está essa situação toda. Então, do 16 ao 17 aqui, você vai ler isso, né? Todo o pó da terra se transformou em piolho. Essa praga surgiu a partir do pó da terra, né? Veja que Deus ele manda tocar no pó da terra com o cajado, Arão fazer isso, e essa praga surge a partir daí, desse pó da terra. Então Deus mandou que acontecesse isso, né? E todo o pó da terra se transformou em piolho. Essa peste, né? Ela infestou as pessoas, ela infestou os animais e os magos, né? Que eram pessoas que iludiam ali o faraó e o povo egípcio, eles tentaram reproduzir também, né? Eles também tentaram, a gente também sabe fazer isso aí, não é? E tentaram fazer como eles fizeram com as rãs e com a água, né? Mas dessa vez eles tiveram que admitir, a gente não sabe fazer esse negócio não, né? Eles tentaram produzir piolho e não conseguiram. E o engraçado é que eles produziram a água com sangue também, mas não deram jeito naquilo. E produziram algumas rãs também, mas na hora de dar jeito naquilo, teve que Moisés pedir misericórdia para Deus, porque eles só criaram um problema, mas eles não resolviam, não é? E agora eles tentam criar um pouco mais de problema também, um pouco mais de piolho para dizer, a gente também sabe fazer isso, né? Mas dessa vez eles não conseguiram e eles tiveram que dizer, né, de maneira bem clara, né? Versículo 19 diz, olha, então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó endureceu-se e não ouviu os magos, não ouviu Moisés, não ouviu Arão, não ouviu ninguém. Então, outras crenças, né, esses magos aí, eles têm poderes limitados, né? Como nessa situação aqui das pragas dos piolhos. Mas eles têm que reconhecer a sua impotência diante de Deus. As religiões ocultas, essas coisas ocultistas, essas magias, essas coisas estranhas aí,
a magia negra, essas coisas, elas têm, né, que elas tentam imitar e fazer algumas coisas e tem uma limitação ali dentro do que o inimigo pode fazer. Mas elas têm que se dobrar e dizer, olha, tem coisa que não dá, porque isso aí é a mão de Deus, é o dedo de Deus mesmo agindo, né? Então eles não conseguiram imitar os milagres dessa maneira, com seus encantamentos, com suas magias, né? Com as suas loucuras ali, e tiveram que dizer, olha, isso aí é o dedo de Deus mesmo. Então Deus é todo poderoso, é maior do que qualquer força do mal, qualquer magia, e todo mundo sabe disso, inclusive os magos. Inclusive eles sabem disso, né? Então os piolhos são insetos, são parasitas, né? que vivem aí grudados na cabeça, que andam na cabeça do povo, no corpo dos animais e dos homens, e eles causam feridas, né? Eles sugam o sangue, causam feridas, deixam ovos para todo lado, se reproduzem, que é uma beleza, traz infecção, né? Transmitem muitas doenças, né? Para o sangue das pessoas, e eles sugam o sangue mesmo, eles tiram a vida da pessoa, né? E contaminam o seu sangue, não é? Então Deus manda Arão ferir o pó da terra para que surjam esses piolhos e essa praga. E veja, o tema em que o pó da terra aparece, né, na Bíblia é bem isso, né? Quando você vê essa palavra, o pó da terra, né? Ela está relacionada ao próprio ser humano e às suas ações e de onde ele vem, né? Sempre que você lê o pó da terra na Bíblia, vem a origem do homem. O homem foi formado, né, do pó da terra, e foi ordenado ao pó da terra, que, né, foi dado a partir do pó da terra vida ao ser humano. E quando ele erra, né, quando a serpente confunde ali o ser humano, a mensagem que Deus dá para a semente, olha, você vai viver o resto da vida se arrastando e comendo do pó da terra, né? Então a serpente, ela representando aí todo o mal, né? Toda a malignidade, e o pó da terra representando ali as más ações, né? E são dessas más ações que o mal se alimenta. Assim como a serpente, né, foi dada a ela uma ordem, você vai viver o resto da sua vida comendo do pó da terra, se arrastando no pó da terra. E é isso mesmo, a malignidade, né, as ações más, elas se alimentam dessa legalidade para praticar o mal pelo nosso pecado. Então, a maldade vive do mal mesmo, né? Então, no Êxodo aqui, o pó da terra representa esse comportamento pecaminoso, né, dos egípcios, que são transformados em problemas para eles mesmos. Vocês não gostam de viver no pó mesmo, na malignidade? Então, comam disso, né? Se encham disso. É isso que Deus faz aqui, né? Que isso sugue o seu sangue, que traga problema para vocês, né? Então, veja que esses insetos, eles se reproduzem muitos, né? Com muitos ovos aí, e bem assim é o comportamento do mal, né? O pecado, né? Na vida do homem, o pecado se reproduz de maneira cada vez maior. Se você não passar o pente lá e o quel, cada vez aumenta mais, não é? Então, o pecado é isso na vida do ser humano, né? É o pó da terra da qual a gente saiu e que a gente voltou para ele, e a gente vai só vivendo disso. Se você não tomar cuidado, isso só infesta a sua vida. Você precisa se libertar do pecado, do pó da terra. A serpente vive disso, a maldade vive disso, né? A gente não pode dar combustível para a maldade, né? A serpente come do pó da terra, né? O diabo, a antiga serpente, ela vive todos os seus dias comendo disso, da maldade. A gente não pode dar combustível para o inimigo com uma vida de pecado, né? Então, as pessoas vivem assim, né? Como diz o texto lá de Salmos, um abismo chamando o outro, cada vez entrando num problema maior, num pecado mais profundo, cada vez tem mais ovo de serpente aí, cada vez mais pó na sua vida, cada vez tem mais problema, e isso não é muito bom. Você precisa se livrar disso. A gente traz sobre a nossa vida o sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado. A gente não pode estar dando trela para o pecado e vivendo no pecado, nós que já fomos libertos dele, né? E veja que os magos dizem aqui, olha, a gente não conseguiu reproduzir, e eles tiveram que dizer em alto e bom som
isso aí que aconteceu, isso aí é o dedo de Deus, né? Eles tentaram fazer os seus encantamentos, mas não deu certo, e eles falaram, olha, isso aí é o dedo de Deus mesmo, né? A palavra dedo de Deus ali, né, que é etzibá em hebraico, essa palavra etzibá Elohim, né, o dedo de Deus, essa palavra aparece muito pouco na Bíblia, esse conjunto de palavras aparece muito pouco, né? Ele é muito raro no Velho Testamento. E essa palavra dedo de Deus, ela denota um dedo em riste, né? Apontando, julgando também, né? Uma retribuição pelo mal. É essa a imagem, né? É mais ou menos essa imagem que a palavra dedo de Deus demonstra, né? Um apontando para você assim, um dedo em riste, um julgamento, não é? Então é que eles estão dizendo, isso é um julgamento de Deus. É a mesma palavra que aparece no Velho Testamento ainda, lá em Daniel, quando Daniel, né, o rei vê escrevendo na parede uma mão, né, e um dedo escrevendo na parede, né, uma condenação, né? A palavra ali é a mesma, né? A palavra é dedo de Deus, né? Essa palavra etzibá Elohim, né? Uma condenação também sobre a vida daquele rei que depois se desandou todo, né? Ele acabou até morrendo, né? Ele havia usado dos utensílios do templo para fazer uma bebedice lá com a mulherada e adorar os seus ídolos, e imediatamente aparecem uns dedos ali, né, e uma mão escrevendo na parede uma sentença. Então é essa a raiz da palavra, é isso que a palavra denota, uma acusação, um julgamento. Então quando os magos do Egito dizem isso aí é o dedo de Deus, eles estão dizendo isso aí é uma condenação do Deus de Israel, né? Quando eles dizem, olha, isso aí é Tezibá Elohim, isso aí é uma condenação de Deus sobre nós, né? E mesmo assim o faraó não se dobra, né? Então, você vai ler esse texto em Daniel, capítulo 5, versículo 5. Então a palavra é essa e demonstra toda essa... Quando a gente lê assim os magos dizendo, olha, isso aí é o dedo de Deus, não parece, né, ter muita força essa palavra, mas quando você conhece a tradução dessa palavra que diz, olha, isso aí é o julgamento, é o dedo de Deus em riste julgando a gente, né? É isso que denota essa palavra, também com o mesmo significado lá em Daniel capítulo 5, versículo 5. Esse é o dedo de Deus, essa é a condenação de Deus. O que os magos estão dizendo, falando assim, olha, o faraó, acorda, essa já é a terceira praga e a gente não consegue fazer isso aí não. Isso aí é a condenação de Deus sobre nós. Condenação de Elohim, né? De Jeová, do Deus dos israelitas sobre a nossa vida. E mesmo assim, o faraó endurece o seu coração, né? Então a retribuição que os egípcios estão recebendo lá, a condenação, né? O juízo que estão recebendo, caindo sobre eles tiveram que reconhecer, os magos reconheceram. Isso aí é um problemão que está acontecendo aí, isso aí é o dedo de Deus sobre a nossa vida. Então, as religiões, né, as magias, as crendices, né, as coisas místicas que se tem por aí, as pessoas têm uns resultados e têm algumas coisas que acontecem, sempre tem, né? As pessoas têm medo de essas coisas místicas e dessas coisas devotadas ao mal, né? E tem medo do que eles podem fazer, e algumas coisas eles podem fazer mesmo, mas tudo dentro de um limite. Todo-Poderoso somente é o Senhor. Somente o Senhor é todo-poderoso. Tenha isso em sua mente, né? Você pode sofrer uma ameaça do mal, do inimigo, siga firme, fique, né, de pé, não se dobre não, só se dobre diante de Deus e esteja atento a isso, né? Essas pessoas podem até tramar contra a sua vida, podem até te acusar de algumas coisas, podem tentar impingir sobre a sua vida uma condenação, e às vezes tem ali alguma coisa que possa te afetar de maneira pequena, mas
tudo isso está na mão de Deus, o Todo-Poderoso mesmo é o Senhor. Na verdade, irmãos, olha, tudo que o inimigo pode fazer é se Deus der a liberação e se Deus achar que aquilo vai trazer algum crescimento para você. Desde sempre, né? Desde o primeiro livro da Bíblia. Qual é o primeiro livro da Bíblia? O primeiro livro da Bíblia é o Gênesis. Não é. O primeiro livro da Bíblia, cronologicamente, né? De maneira cronológica, assim, o primeiro que aparece, não na Bíblia, né? Na Bíblia ele é o Gênesis, é o Êxodo, o Deuteronômio, mas cronologicamente, né? Se você comprar, tem uma Bíblia muito interessante chamada Bíblia Cronológica. A leitura dela é até mais gostosa de fazer, porque você não vai começar em Gênesis, né? O livro mais antigo, né, na cronologia bíblica é o livro de Jó. Você vai ler o livro de Jó. Veja que é uma maneira diferente, né? Quando aí tem alguns teoremas, né? Algumas teorias, né? Você vai ter aí alguns teólogos dizendo algumas coisas, outros dizendo outras, mas que é o primeiro livro da Bíblia, isso todo mundo tem claro conhecimento. E ali no livro de Jó parece ter uma coisa assim, é uma coisa meio antes da... porque é o seguinte, as pessoas podem dizer assim, tem alguns pensamentos da seguinte maneira, o diabo foi lançado na terra antes da criação do mundo, né? Essa é uma pergunta teológica, né? O diabo foi lançado na terra, né? Então houve aquela briga lá no céu, que o diabo queria tomar o lugar de Deus e acabou sendo lançado na terra. Aí você tem um texto lá que fala, né? Ai de ti terra, porque foi lançado para você aí o bichão aí que estava trazendo condenação aqui. Enfim, quando o diabo foi lançado, foi antes da criação. Então o diabo já estava por aqui e de repente Deus cria todas as coisas, não é? Ou foi depois, quando já estava então Adão e Eva estabelecidos, e de repente aí que vem o bichão para cá. Então tem várias teorias, né? Tem teólogos que vão dizer que houve uma criação anterior de Adão e Eva, e que o diabo estragou tudo quando desceu à terra e trouxe muito problema, e tornou a terra sem forma, vazia, complicada, um caos. Ele desceu para cá, né? Ele veio jogado para cá. E aí vai dizer todas essas coisas que a gente não pode negar mais, que existiram por milhões de anos atrás aí, dinossauros e tantos bichos que não dá para negar mais, né? Por muito tempo o cristianismo quis negar isso, né? O cristianismo católico, o cristianismo protestante quis negar isso, a existência desses animais antigos aí, né? E gigantescos, mas que não dá para negar mais, não é? Não tem como negar, né? Os fósseis vão dizer bem claro, não a data, né? Não, mas vão dizer, eles existiram e já não existem mais entre nós, não é? Então tem teorias aí, se o diabo foi lançado na terra antes, né? Da criação do Éden, né? Numa primeira criação que ele estragou, que ele trouxe problema, e Deus cria tudo de novo no Éden lá, e ele entra lá como uma serpente e quer estragar tudo de novo. Enfim, mas isso são teorias que a gente só vai saber quando a gente chegar no céu. Então, por entrar no céu, para você saber toda essa resposta, né? Não, a gente vai conseguir entender isso aqui agora. Mas o primeiro livro da Bíblia é Jó, e no primeiro livro da Bíblia, você vê a maneira como a coisa se portava, né? Você vê uma maneira diferente de Deus lidar com a situação do mundo, né? Porque você tem mesmo dispensações. A dispensação do Éden é uma coisa muito clara, é assim que acontecia. Aí aconteceu o pecado, aí vem uma outra dispensação, de agora em diante é assim. Aí vem o dilúvio e Deus chama Noé e fala, de agora em diante é assim. De cada maneira, de cada dispensação, Deus vai tratar de uma maneira com o mundo, né? A gente chama disso de economia de Deus, como Deus traz, né, como Deus rege o mundo nas dispensações. Atualmente, Jesus veio para implantar o milênio, os judeus não receberam ele falou, não deixe isso de lado por enquanto, e vamos para uma nova dispensação, a dispensação da graça. Estamos vivendo a dispensação da graça. E a maneira da dispensação da graça é diferente da dispensação do reino de Deus, por exemplo, quando João Batista clamava, é chegado a vocês o reino de Deus, é chegado a vocês o Messias, ele vai implantar um milênio. Hoje a gente não prega mais o reino de Deus, a gente prega
O Evangelho, né? Olha, aceite Jesus agora e você seja salvo. A igreja tem um período de tempo, uma dispensação para viver. É assim que se gere agora o mundo, né? Quando a igreja subir, aí vai voltar a dispensação do reino, vai você voltar a pregar, o Messias vem vindo para implantar o milênio, né? Então, cada coisa no seu tempo. E no tempo ali de Jó, você vê que ele vai andando pela terra, olhando as coisas, tentando as pessoas ali, e ele pergunta, e ele fala com Deus, olha, eu vi Jó, né? Eu vi Jó, e ele só tem tudo que ele tem porque o Senhor dá tudo para ele mesmo, por isso que ele é fiel e foge do mal e é todo, né, você tem tudo para ele, não é? Então Deus permite que o inimigo, né, bula, como diz o nordestino, na vida do Jó, não é? Deus permite, mas até certo ponto, você vai até ali, né? Então, o inimigo ele tem certos poderes e se Deus quiser e se aquilo trouxer crescimento para você, Deus até permite que algumas coisas aconteçam. Como diz o texto bíblico, né? As provas vêm para que a gente seja aprovado, para que prove o seu valor em nós, de que nós somos de fato servos de Deus e não só quando tudo está bem, a gente continua também, né? Então o texto vai dizer lá, tenham tremenda alegria pelas várias tribulações, porque as tribulações produzem o crescimento em vocês. É assim que vocês crescem, não é? Então entenda, o inimigo tem o seu poder, ele tem ali uma área de atuação, mas é muito limitada. O Todo-Poderoso é o nosso Deus. E se ele quiser mexer com a sua vida, e se Deus achar, e se Deus souber, né? Porque Deus não acha, quem acha é a gente, Deus sabe, né? E se Deus souber que aquilo vai trazer crescimento para você, ele diz, olha, vai até ali e não passa disso. E você vai ver como o meu servo vai melhorar. Não vai piorar, ele vai melhorar. E Deus permite que o inimigo faça, mas ele não tem todo o poder, ele não pode mexer com a tua vida, destruir a tua vida e fazer o que quer, né? Ele é só um pitbull na coleira onde Deus segura e de vez em quando a gente dá uma saidinha fora do caminho, Deus deixa ele dar umas rosnadas, umas assustadas na gente, para a gente entrar no caminho de novo, mas ele está na coleira, quem manda nele é Deus, ele não faz o que ele quer não, ele não tem todo o poder, isso fica claro aqui, né? Os magos tentaram também produzir ali esse milagre, né? essa maravilha, né? Esses sinais, mas eles não conseguiram e tiveram que deixar bem claro, olha, a gente não consegue fazer isso aí não, isso aí é o dedo de Deus, isso aí é o juízo de Deus sobre nós e a gente tem que entender isso aí. Então Faraó deixa de ser besta e deixa esse povo embora, não é? Mas o Faraó não deixou. Então veja, o camarada já está vivendo um tempo complicado, já passou por 7 dias da água toda apodrecida, já passou um tempão lá com as rãs perturbando a vida dele, e agora uma piolheira danada na vida dele, e mesmo assim ele se endurece e diz, eu não vou deixar esse povo ir, e então na próxima quarta-feira a gente vai ver a próxima praga que Deus manda para então trazer ali juízo sobre a terra do Egito e mostrar que ele é o Deus Todo-Poderoso. Fique com essa palavra, guarde no teu coração esse entendimento, o inimigo não tem poder sobre a sua vida, o Todo-Poderoso é o Senhor, confia em Deus, né? Faça como aqueles 3 moços lá, né? E diga, olha, rei, Deus tem poder para nos libertar e nos livrar disso. Se Ele quiser nos livrar, ok, louvado é o nome dEle. Se Ele não quiser nos livrar, a gente vai morrer então, mas vai continuar, né, adorando Ele. Mas saiba que a gente não vai se dobrar diante de outro Deus. É assim que a gente tem que seguir cada dia da nossa vida, ok? Fique na paz do Senhor, guarde o teu coração e a tua vida, entenda que o Senhor é todo-poderoso e que o inimigo, ele tem um poder muito limitado e que Deus não está dormindo, Ele não deixa o inimigo fazer o que ele quer, não. Deus abençoe a tua vida, até a nossa próxima quarta-feira, fique com Deus.